E aí, turma do canal, beleza? Hoje vou ler em Mateus 14, a partir do 28, beleza? Vamos lá, 14, aqui no celular mesmo. 14 a partir do 28. Vamos ver o que está escrito. A partir do 28. Aqui, ó. Mateus 14, a partir do 28. Jesus anda por cima do mar. Vamos lá. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui mais atrás aqui. Agora aqui para refletir mais um pouco, aqui no 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte a chegada, já a tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Desculpa. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo a caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, pessoal, voltando ao assunto que eu estava lendo, né? Sobre Jesus anda por cima do mar. E os discípulos ficaram apavorados, acharam que era um fantasma. Pedro pediu para encontrar com Jesus, que primeiro ele achou que era um fantasma. Aí Jesus falou que era para ele vir encontrar com Jesus. Ele foi, mas certo momento ele olhou para trás, viu aquelas ondas lá, a água forte, o vento batendo. E ele se assustou e ficou com medo e começou a afundar. E Jesus falou, falou para Pedro para ele não se apavorar, porque pela pequena fé dele. Mas hoje em dia, talvez nós seríamos o mesmo ou pior. O que pode no seu barco da vida? O que você está passando? Qual é o meio o que está acontecendo com você? Talvez seja as ondas, a tempestade na sua vida, talvez seja o desemprego, talvez seja um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez seja algum filho está no mundo das drogas e você está nesse barco aí com medo, achando que o barco vai afundar. Mas creia que Jesus está com você e você vai caminhar com Jesus. Você não vai afundar, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso está escrito na Bíblia. Então vamos ter fé, confiar que se tiver passando por alguma dificuldade, creia.
Deus vai dar a vitória para você. Não temas, não se desespere, não tenhas medo. Medo podemos ter, mas não ficar com medo sempre, porque Jesus ele nos liberta, nos livra de todo mal, de toda angústia, todas as coisas malignas que o, que o, que o inimigo vem pôr na nossa mente, que o Senhor venha nos ajudar, porque sem Ele, sem Deus nós não somos nada. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Foi Ele, não há único Senhor, só Jesus salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele prepara o homem, salva e livra do mal. Então não há outro Senhor, não há outro Deus, há único Deus, que é o Senhor, Deus poderoso, forte. Então o único Deus que salva é Jesus. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Não há outros deuses, não há outro caminho. O único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, não é Buda, não é imagem de escultura que vai salvar você, é Jesus. Eu respeito todas as religiões, mas a verdade tem que ser dita. Não há outro Deus. E outra, tem gente que acha que a idolatria é só imagem de escultura, você adorar a imagem, não é não. Hoje em dia é muito diferente. Idolatria é você idolatrar um jogador de futebol, um cantor, uma cantora. Idolatria é isso. Você idolatrar ídolos. Ídolo não é só imagem de escultura, um boneco de gesso, não. Idolatria é você cultuar aquela pessoa, você idolatrar. Você passar 12 horas na fila para entrar no estádio, para ver um time de futebol, idolatrar o jogador. Você passar 12 horas na fila para ver uma Shakira, idolatrar aquela pessoa, ela não vai salvar você não, viu? Quem vai lhe salvar é Jesus. Tá bom? E voltando sobre o assunto aí, Mateus 14, a partir do 22, né? Que fala sobre Jesus anda sobre o mar. Muitas pessoas aí não acreditam não, entendeu? Fala que isso não aconteceu não, que naquela época lá, até hoje tem um mar lá que é cheio de sal, o mar vermelho lá, que a pessoa não afunda. Mas eu acredito, já falei que lá no livro de Jonas, quando fala que um grande peixe engoliu Jonas, e a Bíblia fala que passou 3 dias no ventre do peixe. Se a Bíblia relatasse que o Jonas engoliu o peixe, grande peixe, eu também acreditaria. Que está na Bíblia, eu acredito. Beleza? Deixa o like, compartilha aí. Um abraço para o meu amigo Eustáquio Lins, que ele é ateu. E o Henrique Agostinho também é ateu, mas ele respeita também. Ele respeita as religiões que eu já tenho visto já. Ele tem as suas opiniões, eu tenho a minha. E o seu Lins também, ele é respeitador. Tanto é que a esposa dele ela é evangélica. Então, o seu Lins é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente, ele respeita todas as religiões. Ele tem as opiniões dele, porque ninguém vai mudar a opinião dele. Beleza? Um abraço aí para todos, beleza? Tamo junto, valeu, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Tchau!